Opa, e aí pessoal, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal 64 Bits. E hoje a gente vai terminar de estudar o neurônio matemático. Na última aula a gente começou a aprender como ele funciona. E hoje a gente vai ver como funciona a função de ativação. Só para relembrar, a gente já aprendeu que o neurônio matemático recebe as entradas que você quer passar para o seu problema. Essas entradas são ponderadas e passadas para uma função de agregação. O resultado dessa função de agregação é passado para essa função de ativação. E hoje a gente vai entender um pouco melhor o que é essa função de ativação. Então não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Com o seu gostei, o algoritmo do YouTube entende que esse é um vídeo bom para ser recomendado para outras pessoas e você vai estar ajudando muito o nosso projeto dessa forma. E aí, está preparado? Então fica aí, porque sua aula já vai começar. Função de ativação. O que é? Para que ela serve? Bom, a função de ativação ela é responsável por definir qual vai ser a saída do neurônio. Lembra quando olhamos o neurônio biológico? A saída pode ser o mesmo valor que entrou, pode ser um valor que foi modificado ou simplesmente pode ser inibida o valor de saída, ou seja, vai ser um valor nulo. Esse modelo que estamos observando aqui, de um único neurônio, ele possui a propriedade de trazer decisões binárias, ou seja, é como se eu estivesse perguntando para um neurônio se hoje vai chover, baseado em algumas informações que eu estou passando para ele. Por exemplo, hoje o céu está nublado? Está ventando muito? Eu vou dizer que sim. E baseado nessas entradas, ele vai me dizer se vai chover, sim ou não. Essa é uma decisão binária, verdadeiro ou falso, ou como os programadores estão acostumados a ver, 0 ou 1. E só para recordar, nosso neurônio é capaz de receber vários sinais de entrada, porém um único neurônio é capaz de transmitir apenas um sinal de saída. Esse sinal pode ser tanto o valor final da nossa saída, quanto um valor que vai ser sinal de entrada de outros neurônios. Além da função de ativação ser responsável por definir qual vai ser a saída do neurônio, são elas que vão fazer com que pequenas variações nos pesos de entrada, que vão ocorrer com o aprendizado da rede, causem pequenas alterações no valor de saída da rede, ou no valor final. Se não fosse a função de ativação, poderia ocorrer uma mudança drástica no valor de saída de um neurônio. Uma pequena mudança nos pesos de entrada, ou no bias, poderia fazer com que nosso neurônio não produzisse saída nenhuma, se não houvesse uma função de ativação, sendo que na verdade ele deveria produzir alguma saída. Vale ressaltar que não existe apenas uma única função de ativação. Existem alguns modelos que eu vou mostrar para vocês aqui. E a escolha de um modelo de função de ativação vai depender muito do seu problema. Mas nada impede de você criar seu próprio modelo. Você também não é obrigado a seguir um padrão. Porém, as que eu vou apresentar já são bastante comuns e já foram testadas para diferentes tipos de soluções e com isso se mostraram eficazes. Bom, a primeira função que eu vou apresentar é a função degrau. Qual é a ideia dela? A gente tem como entrada o valor de U, que já foi apresentado para vocês que valor é esse. Esse U, após entrar na função, vai ter como saída o valor G de U, de acordo com essas expressões que vocês estão vendo na tela. Veja bem, se o meu somatório de todas as entradas multiplicadas por seus respectivos pesos, com o valor do bias incluso, for maior ou igual a 0, nós temos o valor de saída igual a 1. Se não, é igual a 0. O valor de saída. Então, o que a gente pode observar nessa função é que se vier um sinal de entrada que chegou a um determinado valor, a gente deixa ele passar, senão a gente inibe o sinal. E é basicamente como o neurônio biológico funciona. Ele recebe um sinal e ele vai ver se ele vai inibir ou deixar passar o sinal. No caso da computação, deixar passar o sinal é igual a 1 e inibi-lo é igual a 0. A outra função é a função degrau bipolar, ou também conhecida como função sinal. Ela tem uma diferença da função degrau. Veja aqui, se o valor do meu U for maior do que 0,
a saída do neurônio é 1. Se U for igual a 0, a saída do neurônio é 0. E se for menor do que 0, a saída do neurônio é menos 1. Mas existem alguns casos onde a função degrau bipolar ela é simplificada, ficando quase igual à função degrau. Mas a diferença é que em vez da saída ser o valor 0, se o valor de U for menor do que 0, ela sai menos 1. Esse tipo de situação, pessoal, como eu já disse, vai depender muito do problema que você quer resolver. Quando a gente está desenvolvendo com o Deep Learning, nós fazemos muitos testes. Não há uma receita a ser seguida. Sempre depende do problema. E para você ter a melhor solução, você vai ter que testar. Não tem outro jeito. Você vai ter que mudar as funções, mudar o tipo de arquitetura, vai ter que fazer teste. Não vai achando que você vai aprender isso e sempre vai seguir o mesmo padrão. Não é bem assim. Além dessas funções que eu acabei de apresentar, temos também a função logística. Ela é uma função muito utilizada e nelas temos aqui esse valor de E, que é o número de Euler, que basicamente é 2,718281. Esse valor aqui é uma constante, ou seja, é um valor que não vai ser mudado. Também temos esse beta, que corresponde a uma constante de inclinação. Veja bem, quanto maior for o valor de beta, mais a função tende a ficar mais próximo do eixo Y. Geralmente o valor desse beta é 1, mas como eu falei, sempre depende do problema, por isso temos que fazer testes. Bom, eu não vou entrar muito nos detalhes dessas funções por enquanto, mesmo porque eu não quero que a aula fique sobrecarregada e complexa logo no início. E eu ter que apresentar muitos novos conceitos e ideias para vocês, que não vamos utilizar por enquanto. Quando a gente for utilizar mais lá na frente algumas funções, eu vou parar e explicar melhor como funciona cada uma. Por enquanto vai ser isso, já que o intuito do curso é fazer com que você aprenda gradativamente e entenda bem os conceitos primeiro. Conforme a gente for desenvolvendo e começar a usar as funções de ativação, eu vou apresentando melhor e explicando cada uma, beleza? Pois bem, agora que entendemos como o neurônio funciona, vamos entender melhor as arquiteturas das redes neurais. Até agora mostramos o que acontece com o neurônio e o que ele pode fazer. Mas quando trabalhamos com redes neurais, grande parte dos problemas vão possuir mais de um neurônio e, consequentemente, mais de uma camada. Para isso ficar mais claro, vamos entender como funciona a arquitetura que a gente vai utilizar no nosso curso. Tirando a arquitetura Perceptron, que é constituída de um único neurônio, as demais geralmente são feitas por um conjunto de neurônios ligados uns aos outros. No curso, vamos abordar um tipo de arquitetura que é conhecida como feed-forward. Pois bem, em uma arquitetura de rede neural, os neurônios da rede devem estar conectados entre si e eles são organizados em camadas. E neurônios de uma mesma camada geralmente se comportam da mesma maneira. Em uma arquitetura feed-forward, cada camada de neurônio se conecta à próxima camada à sua frente, porém não existe um caminho de volta. A passagem do sinal é sempre em um sentido, da entrada da rede até a saída. Os neurônios de uma mesma camada, eles não são conectados entre si, somente com os neurônios da camada à sua frente. E cada neurônio de uma camada se conecta a todos os outros neurônios da camada à sua frente. Cada conexão entre os neurônios tem um peso, que, como já foi definido, são os pesos sinápticos. Há muitas formas de implementar uma rede desse tipo, mas sempre vamos definir dessa forma. A camada de entrada, que é nada mais nada menos do que os valores de entrada que estamos passando para a nossa rede. As camadas intermediárias ou camadas ocultas, que são as camadas que farão toda a matemática, que foi como mostramos como funciona, que são nada mais nada menos do que os neurônios. E a camada de saída, que são os valores de saída da nossa rede. Quando a gente for implementar a nossa rede neural de múltiplas camadas, isso vai ficar mais claro para você, como é essa arquitetura. Mas deu para entender? Você conseguiu pegar bem os conceitos? Se não, se você tem alguma dúvida, deixa aí no comentário. E vai ser basicamente essa arquitetura que a gente vai utilizar durante o nosso curso. E na próxima aula, nós já vamos implementar um neurônio na prática para a gente não ficar só na teoria, tá? E é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu gostei. E se você não é inscrito no canal, se inscreve para
ajudar nosso projeto e fique sabendo que esse não vai ser o único curso que a gente vai trazer para vocês. Futuramente teremos novos projetos para serem lançados. E se você está gostando e quer apoiar nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, ajude-nos a divulgar esse conhecimento. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comentário, que eu vou tentar te ajudar por lá. E até a próxima aula. Valeu!